Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Mais uma vez, né, trazendo conteúdos aí para profissionais de polidense. Claro que tem muita coisa aqui que se encaixa até em outras áreas de atuação, né? Mas aqui eu sempre falo com a linguagem voltada para profissionais de polidense, que é a área que eu atuo desde faz 20 anos, né? Já tem mais de 2 décadas aí que eu trabalho nessa área. E eu quero compartilhar aqui minhas experiências, meus estudos, né, e os meus resultados, os desafios também que eu já enfrentei, para que vocês possam enfrentar com mais leveza essa jornada. Vocês que estão começando, vocês que pretendem um dia ter, né, a profissão do polidense como sua profissão, ou mesmo vocês que já estão na jornada há mais tempo. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que muitas pessoas têm um certo preconceito, têm uma crença com relação a isso, eu mesmo tinha, tá? Nós temos muitos profissionais bons em todas as áreas de atuação. E nós temos profissionais que não são tão bons, não porque não querem, não porque não são, porque não têm aptidão para uma determinada profissão, mas não são porque às vezes não se preocupam em se atualizar, né? Não se preocupam em estudar, em aplicar conhecimento, né? Em se doar. E a gente faz isso quando a gente ama o que a gente faz, né? E normalmente quem é profissional de polidense ama o que faz. Normalmente quem é profissional de poli veio de uma prática, né? A maioria das pessoas, 99% dos profissionais de poli eram praticantes, se identificaram com a modalidade e pensaram, de repente, em ter ela como profissão. E por gostar já é um bom passo para se tornar um ótimo profissional. Mas não depende só de gostar, né? Viver de paixão, ninguém vive de paixão. Você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que praticar, no caso do profissional de poli, nós temos que praticar. E aí, dentro disso, nós temos profissionais que vivem estudando a parte técnica, que são ótimos profissionais. Assim como todas as profissões, né? Tem aqueles profissionais que fazem faculdade, fazem pós, fazem cursos específicos, atualizações, especializações. São profissionais tecnicamente com muito conhecimento. Porém, às vezes vão para o mercado de trabalho e não se destacam, né? E até se perguntam: nossa, mas por que que aquele profissional que tecnicamente não é tão bom quanto eu tem mais resultados? Como que ele está fazendo sucesso, ele está tendo retorno e eu não? Já que eu sempre estudo, eu sempre me atualizo, eu faço especializações, curso, eu treino. Só que existe uma coisa que a faculdade não ensina, que cursos profissionalizantes não ensinam. E é por isso que eu falei, não, no meu curso ele vai ter todas essas áreas que a gente normalmente não estuda numa faculdade ou num curso técnico profissionalizante voltado para a parte técnica somente. Nós temos que ter outros conhecimentos para que a gente possa estar pronto para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho não pede só uma pessoa tecnicamente preparada. Ela precisa saber aparecer, ela precisa saber mostrar quem ela precisa saber que ela pode oferecer um conhecimento superior a de muitos outros profissionais. E para isso ela tem que entender de outras áreas. Coisa que normalmente eu não sei porquê, mas a faculdade não oferece. A faculdade não oferece. Mas no meu curso profissionalizante eu implementei isso porque eu achei muito necessário e que para mim fez toda a diferença. É o que eu falo. Tudo que eu passo para vocês, tudo que eu compartilho, é embasado em alguma experiência que eu tive, negativa ou positiva. Então, eu me sinto hoje no dever de poder ajudar outras pessoas em situações que eu não tive o apoio, né? É, o apoio devido, até porque não tinha profissionais na área que pudessem me orientar. Então, eu tive que correr atrás, tive que buscar. Eu entendia que eu era essa profissional tecnicamente muito preparada, porque eu sempre me atualizei, eu sempre treinei muito, tanto por ser atleta também, isso me ajudou a me atualizar. Viajei fora do país, estudei fora, é, treinei com atletas renomados internacionalmente.
Sempre eu fui em busca de me tornar uma profissional tecnicamente muito bem preparada. Porém, por muito tempo eu não via resultados. Eu ficava escondida. Eu achava que, putz, por que que eu sou tão boa e eu olho para outros profissionais que tecnicamente não são bons e se destacam, conseguem resultados, conseguem ter um retorno dentro do seu trabalho? Eu me questionava muito. E aí foi quando eu acordei e eu vi realmente, gente, eu preciso de outros conhecimentos, eu preciso saber de coisas que uma formação profissional técnica não vai me passar. E é por isso que eu estudei e eu tive esse conhecimento e eu comecei a aplicar e tive resultados e eu vi que era o que faltava realmente. Era o que faltava para eu ter o resultado do meu trabalho e hoje eu implementei no meu curso de formação profissional. Hoje ele está no ciclo zero. Tudo que é paralelo à parte técnica está lá. Só que eu quis criar uma coisa que tivesse, que fosse adaptado a profissionais de poli. Pensando na falta de tempo, pensando, né, na vida corrida da rotina de um profissional de poli. Então eu desenvolvi uma metodologia que é o meu método Polidense Gestão Inteligente, que é algo que deixa tudo pronto para os profissionais, para trazer a praticidade que os profissionais de poli precisam, né? Então, tudo sobre gestão, mas aí tem documentos prontos, planilhas prontas, só para você aplicar. Para você não ter esse tempo a perder, coisa que as pessoas nem querem ter, para poder aplicar, né? Tráfego pago, o passo a passo de um tráfego direcionado para o Poly, onde eu faço junto para você conseguir ter resultado. A parte de postagem, que é a parte de marketing, de divulgação, todo um passo a passo, inclusive a gente usa inteligência artificial. Eu tenho os comandos prontos para inteligência artificial para você conseguir montar posts, é, 10 a 20 posts na semana, para você postar aí e você já ter tudo pronto em minutos. Então, eu pensei na praticidade para ter não só aulas teóricas, mas tudo prático e pronto, tá? Para entregar. E hoje a gente vai falar de uma dessas áreas de estudo que fazem toda a diferença para profissionais de poli e para todas as áreas de atuação. Não adianta você ser um ótimo profissional, tecnicamente falando, mas você não saber vender. E essa palavra venda é algo que traz uma crença muito negativa perante as pessoas. Quando você fala em vendedor, em venda, você já visualiza aquela pessoa chata que fica enfiando algo em você, que fica tentando tuchar um conteúdo, um produto para você comprar, né? Só que essas pessoas, né, que é uma grande maioria, até mesmo as pessoas que são vendedores, muitas vezes não têm conhecimentos em técnicas em venda. Simplesmente vou vender e vende de qualquer jeito e fica enfiando o produto, né? Eu sempre tive uma crença muito negativa com relação a isso. Que eu me lembro que eu entro em loja e vem aquela pessoa chata que fica em cima de você, parece que você tá fazendo alguma coisa errada, né? E tentando tuchar o produto em você. São pessoas que não entendem de venda. Quando a gente fala em venda, existe técnica, existe metodologia, existe um estudo por trás disso, né? E a pessoa que vende, ela nem parece que vende, mas ela vende e muito bem porque ela aplica a técnica correta. Então, para tudo existe uma metodologia. E existem vários métodos de venda, né? Mas pensando no profissional de poli, a gente tem que pensar em algo simples, em algo prático, mas certeiro, para que a pessoa possa ter resultado, para que o profissional possa ter resultado. É claro que eu me aprofundo no curso de formação. Lá existe a metodologia tudo certinha para você só aplicar. Mas aqui eu vou dar um contexto geral, né, desse conhecimento de vendas, né? Eu, inclusive, eu me achava péssima vendedora. Por quê? Porque primeiro, eu já tinha essa crença negativa que já era uma objeção e já bloqueava as pessoas comprarem o meu serviço. Porque todo mundo tem que ser vendedor, porque mas eu sou profissional de poli, eu não preciso vender. Sim, você precisa vender. A imagem do teu estúdio, você vende o seu serviço, as suas aulas, você vende a tua imagem enquanto profissional, tudo a gente vende, né? Tudo existe a venda por trás, para tudo, para serviço, para produto, para imagem, para tudo, né? E, e quando você aplica a técnica correta, você vende sem vender. Você vende.
com inteligência, aonde a pessoa ela vai é, ter o desejo de ter o teu produto, tá? Então aqui eu vou falar de um contexto geral, né? E quem estiver no meu curso de formação vai se aprofundar, né? E vai entender o que é isso, né? E é muito interessante que meu pai era vendedor, né? Ele era vendedor de materiais de construção e, e eu tinha, assim, eu não falava pra ele, mas eu tinha uma crença com relação a isso, né? Ele foi gerente e tal, mas teve uma época, uma fase que ele foi vendedor. E eu tinha uma crença, eu achava que eu era péssima. Só que depois, quando eu comecei a aplicar a metodologia certa, a técnica certa, eu comecei a vender. Hoje, as pessoas que eu entro em contato, né, meu, assim, eu não posso dizer 100% que eu vendo, né? Porque existem algumas questões que estão por trás que às vezes a pessoa realmente não compra porque não pode. Mas, assim, 80% eu vendo. De 50% a 80% eu vendo. Todas as pessoas que eu entro em contato. Mas vamos lá. É, quando a gente fala de vendas, a gente não fala em numa comunicação ativa, onde eu vou falar. Eu sou vendedora, eu vou falar. A gente mais ouve do que a gente fala. Então, quando a gente vai entrar em contato com uma pessoa, e eu acho que no Poli a gente tem sim que entrar em contato com as pessoas, eu entro em contato com muitos profissionais de Poli, eu falo sempre porque existe a venda ativa. Existe a venda que ela é a consequência de um marketing bem elaborado e inteligente, estrategicamente falando. Mas existe a venda direta, né? Aquela pessoa que ela de repente ela tem vontade de fazer a sua aula, mas ela tem algumas objeções. Objeções essas que podem ser quebradas com o seu contato, né? Então, a pessoa curtiu um post seu, ela comentou, você vai entrar em contato, né? Eu até tenho um post que tá no meu Instagram que eu mostro, né? Quando eu faço um post estratégico de interesse, faço um CTA, que seria uma chamada para ação, call to action, onde a pessoa ela entra em contato, eu quero, aí você entra em contato. E aí existe a técnica de vendas, né? É uma estratégia, uma das estratégias que a gente usa. E aí a venda está mais em ouvir do que em falar. Então você tem que ouvir. E para isso existem algumas perguntas estratégicas que você vai entendendo o que seu público quer, qual é a objeção que ele tem por ele não adquirir o teu produto, teu serviço naquele momento. É, existem alguns gatilhos mentais que você aplica durante a tua comunicação. Então, a primeira coisa você vai ouvir. E através de perguntas estratégicas, você vai tirando o que você gostaria de tirar da pessoa que você está querendo vender. E aí você vai entender qual é a dor e qual é o desejo, né? É muito importante a gente ter muito claro isso do nosso futuro aluno, né, no Poli. Qual que é a maior dor que o meu aluno tem, que o Poli iria resolver? Qual que é o maior desejo que a pessoa tem quando ela pensa em fazer uma aula de Poli? Tá? Então a gente precisa ter muito claro esses dois pontos, essas duas estruturas. A partir daí, a gente já sabe qual a linguagem que a gente vai utilizar para a gente poder mostrar que o nosso produto, o nosso serviço vai resolver a dor ou vai realizar o desejo dessa pessoa, tá? E muitas vezes é você mostrar que ela está num ponto A e ela vai ao ponto B através do seu serviço. E o seu serviço, você tem que mostrar que ele é único. Para isso, você vai mostrar toda a tua autoridade, né? Então, a venda é sobre isso. É sobre você entender quem é seu cliente, quem é seu aluno, seu futuro aluno. Depois de você entender a dor e o desejo dele, aí entram algumas objeções. Por quê? Que ele não, ele quer, ele sabe que resolve o problema dele, mas por que que ele não tomou essa iniciativa? Qual que é a objeção? Às vezes, a objeção é o tempo, às vezes a objeção é dinheiro, né? É por causa do valor e tal. E tudo isso é negociável, né? O que você não pode é deixar de ter aquele aluno. E aí você entra com algumas
ideias estratégicas, por exemplo, se for tempo, você disponibiliza a ideia de horários para ele, né? E convence ele de uma certa forma de que dispor daquele tempo vai ser positivo para ele, porque vai fazer ele resolver o problema dele, né? A dor ou o desejo. A outra objeção seria o dinheiro, por exemplo. Ele entender que ele investir nele mesmo é uma prioridade, porque às vezes o pole não é prioridade para ninguém, né? É uma modalidade que é algo a mais, né? Então, quando a pessoa tem realmente uma prioridade, ela vai deixar o pole de lado, a partir do momento que surge uma prioridade. Mas quando você mostra para ele que ele investir nele mesmo é uma prioridade, então você acaba convencendo, tá? Então, só para resumir, a venda está sobre isso, sobre você entender o teu cliente ideal, sobre você ter clareza sobre qual é a dor e o desejo dele, através de conversas estratégicas, perguntas estratégicas, ouvir o teu cliente e a partir dali entender quais são as objeções pelas quais ele não começou a fazer aula com você e a partir dali você fazer uma oferta. É muito importante ter alguns gatilhos mentais nesse meio, tá? Como, por exemplo, a prova social. Então, quando você entende, por exemplo, a dor do seu aluno, do seu futuro aluno, ou o desejo, você traz uma história de algum aluno que tenha algo parecido com ele, né? E você conta essa história. As histórias geram conexão, tá? Então, aí entra o gatilho mental da prova social e da história. Isso vai gerar uma conexão emocional. E muitas vezes a pessoa ela toma a iniciativa de fazer uma compra de se matricular, no caso, quando ela sente uma conexão com aquilo que você está trazendo, uma conexão emocional. E as pessoas compram através da emoção e não do raciocínio. Quando você consegue atingir o cérebro límbico, o límbico é o emocional, é a parte do cérebro que é o emocional. A pessoa ela consegue tomar a decisão de comprar. Não é pelo lado racional. Então, você ficar insistindo em algo vai puxar pelo córtex frontal dela e ela vai começar a pensar. E quando ela começa a pensar pelo lado racional, ela toma a decisão de não comprar, de não entrar, de não se matricular. Por isso que você tem que entender de vendas. Então, quando você cria uma história, não criar, mas você trazer uma história de alguém que você conhece, de uma aluna, que ela teve uma transformação através da sua aula e você conta essa história, você gera uma conexão emocional. E ainda traz o gatilho da prova social. Então, esse é um dos gatilhos ao qual você vai utilizar na sua técnica de vendas para você conseguir vender, para você conseguir convencer a pessoa a se matricular na sua aula. Nós temos o gatilho da escassez, por exemplo. Olha, ela tem a objeção, por exemplo, do horário. Olha, mas eu só tenho disponível segunda-feira, 6 horas da tarde, tal. Esse seria o horário que eu poderia fazer. Olha, nesse horário a gente está quase lotando a turma. Então, as vagas vão se encerrar e a gente não sabe quando a gente vai ter novas vagas. Isso vai gerar uma urgência nela. Então, seria um gatilho da escassez, né? A pessoa sente que se ela não tomar essa iniciativa, ela vai perder, né? E as pessoas, elas têm, né, já é inerente do ser humano não querer perder. Então, o gatilho da escassez, você pode aplicar. Existem muitos outros gatilhos, tá? Estou dando exemplos, tá? E no curso a gente entra de forma mais aprofundada, teórica e prática, para que você possa treinar, né? E outra, venda é sobre treinar, tudo é treinar. Eu fico bom conforme eu treino. Assim também é nas vendas. Conforme você pratica, né? Entra em contato com as pessoas, você vai praticando, você vai ficando bom nisso, né? Até você ficar totalmente expert e fazer uma métrica, né? Que é importante também. É, eu aplicando essa metodologia de vendas, inicialmente eu não tenho muita prática. Ah, eu tô conseguindo converter aí mais 10% aí de vendas. Conforme você vai melhorando, você vai aumentando essa porcentagem e você vai metrificando. Nossa, estou ficando bom nisso. Antes,
De 10 eu fechava um, hoje de 10 eu fecho 5. E assim você vai cada vez ficando melhor nisso. Automaticamente você vai tendo resultado, porque de nada adianta você ser um ótimo profissional, tecnicamente falando, mas ficar escondido. É claro que é fácil você ficar na zona de conforto do escondido, né? Mas é o que eu falo, né? A gente paga um preço pela nossa relevância ou pela nossa omissão. E é claro que o preço maior que a gente paga é pela nossa omissão. Então, faça, apareça, coloca a cara para bater, né? Você vai ter muito mais resultado do que você ficar na omissão, tá esperando cair do céu. Você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço por aparecer e meter a cara e vender, entender de vendas e conseguir converter em resultados positivos, em bom faturamento, em multiplicar o seu faturamento? Ou você quer pagar o preço da omissão, onde você vai se frustrar, porque você vai ser um ótimo profissional, mas de nada adianta que você vai ficar escondido e não vai conseguir ter o resultado que você gostaria de ter. E isso vai te trazer frustração. E não adianta você mudar de profissão, né? Tem muitas pessoas no Poli que, gente, vão fazer faculdade de educação física que não tem. Não é que não tenha nada a ver, a gente pode agregar um conhecimento com a educação física, mas ela achando que ela fazendo uma faculdade, ela vai ter mais resultado. E nem é o que ela gosta. Ela gosta do poli, mas não, ela quer fazer uma faculdade que ela acha que o problema é o poli. O problema não é o poli, ela pode atuar em qualquer profissão. A faculdade não vai ensinar técnicas de venda, ela vai continuar sendo um profissional escondido e omisso, entendeu? Então, assim, são escolhas. Você faz uma escolha e você tem que assumir o risco da consequência da escolha que você fez, né? E é sobre isso, né? A aula é sobre isso. Eu quis trazer aqui, de um modo geral, sobre a importância das vendas e sobre quebrar essa crença negativa que as pessoas têm sobre vendas, assim como eu quebrei. É importante, precisa. Não adianta só fazer marketing, tem que fazer, eu acho que tudo, uma coisa agrega a outra. Você faz um bom marketing, chama a pessoa para uma ação, e a partir dali você precisa entrar em contato, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho hoje com digital no Poli, trabalho com presencial também, trabalho, tá? Mas o meu carro-chefe hoje é o digital, são os cursos, as mentorias. Existem as estratégias de marketing digital que eu faço, que são lançamentos, onde eu não preciso vender diretamente, entrar em contato no tap a tap com o cliente, mas existem também as estratégias de venda direta, onde eu faço uma estratégia de marketing, eu chamo a pessoa para uma ação, para um interesse, a pessoa demonstra que tem interesse, e a partir dali eu chamo essa pessoa no tete a tete para eu poder vender. E aí eu aplico a técnica de vendas. E aí eu consigo converter e fazer com que esse aluno compre meu curso. É sobre isso, gente. Vendas. É algo que vocês têm que implementar, têm que estudar e têm que aplicar. Isso é uma coisa assim que não tem como fugir. Ah, não, tem que ter outra opção. Existe uma outra opção. Você contratar um vendedor, uma pessoa profissional em vendas, e aí você vai ter que pagar por isso, lógico. Se você tem condições e quer contratar uma equipe de vendas para você, tá tudo certo. Agora, a grande maioria dos profissionais de poli não é essa a realidade. A gente tem que aprender. E outra, mesmo que você tenha condições, você aprender algo novo, algo que você pode, inclusive, aprender a delegar melhor, quando você tem entendimento do que você está falando, você vai ter muito mais resultados, mesmo com uma pessoa trabalhando com você. Que aí você vai poder conversar de igual para igual com esse profissional, caso ele não esteja atingindo as metas que você gostaria que ele atingisse por ser um profissional que está sendo remunerado pela sua contratação, certo? Então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre vendas no Polidense, sobre a importância das vendas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, e principalmente se inscrever no canal, né? E quem tiver interesse na formação, nós não abrimos vagas, várias vezes por ano, né? Eu estou abrindo entre uma e duas vezes no ano vagas para formação profissional. Mas se você tem algum interesse, deixe nos comentários, entre em contato com a gente, para a gente colocar vocês na lista de espera para poder entrar.
nessa formação, que é uma formação completa, onde você vai ter desde entendimento de como gerir o seu negócio, como vendas, como também a parte técnica. Essa parte, ela é a mais extensa, tanto que o ciclo zero, que é a parte de gestão, ela é um curso não tão extenso, porém prático e de muito resultado, já com tudo pronto para você aplicar. E tem a parte técnica, né? Que de conteúdo tem a parte um e a parte 2 tem mais de 10 anos de conteúdo prático, técnico, movimentos para você aprender tudo pronto para você dar em aula. Então, é uma formação, é uma faculdade, né, completa realmente. Então, se você tem interesse em se tornar um profissional aí com conteúdo completo mesmo, você pode ficar na lista de esperas aí e aguardar o lançamento, que normalmente nos lançamentos a gente tem aí ofertas especiais, bônus, presentes, é bem legal. Certo, gente? Então fica aí o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Sejam bons vendedores, ótimas vendas para vocês. Um grande beijo.